aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos fazer um parte 2 do recente vídeo que eu fiz sobre as teorias da conspiração desencadeadas após a prisão do Diddy. Mais uma vez, já vou deixar claro aqui para vocês. Tudo que está sendo falado nesses vídeos aqui são teorias da conspiração. Essas teorias vêm de junção de coincidências de histórias de tabloides ou coincidências na história dos artistas com essa situação toda do Diddy e o vínculo de relacionamento que essas pessoas tinham com o Diddy. Algumas das histórias que eu vou estar trazendo nesse vídeo aqui hoje têm respaldo jurídico, ou seja, existe uma confirmação que isso realmente aconteceu. Mas quando acontecer isso, eu vou explicar para vocês que existe o respaldo disso. Fora isso, essas teorias vêm muito de pessoas que idealizaram isso em fóruns na internet ou pessoas que trabalham com teorias da conspiração, né? E, enfim, outras coisas desse tipo. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, depois da prisão do Diddy, a pessoa que mais ficou no radar do público em relação ao próximo a cair nessa situação toda foi o Jay-Z. E uma história muito cabulosa envolvendo ele e o Diddy brotou mais de 10 anos depois desde que ela aconteceu. Essa história foi muito divulgada entre o ano de 2010 e 2011. Então é uma matéria antiga, uma história antiga, mas que teve vários veículos falando sobre isso naquele período. Mas é uma história que acabou sendo esquecida no tempo. No caso, essa história é sobre uma mulher chamada Katie White, que teria sido uma amante do Jay-Z e que teria sido silenciada porque ela falou demais para os veículos de comunicação. O ano era 2011 e nós estamos falando de agosto daquele ano, né? Os corredores de fofoca ali dentro dos Estados Unidos estavam tentando perseguir essa história que na época era uma fumacinha, né? Mas já era uma fumaça necessária para encontrarem o sinal de fogo. A revista Star é uma das revistas mais polêmicas dos Estados Unidos porque ela costuma ser um tabloide que busca muito essas fofocas de celebridade. E eles descobriram essa suposta traição do Jay-Z à Beyoncé, considerando que ele já era casado com ela. O rumor gira em torno do relacionamento dele com uma mulher chamada Kathy Corianna White, conhecida pelos seus amigos como Corey. O Hollywood Street King foi o primeiro a divulgar essa situação toda, dizendo assim na matéria: Busted! Jay-Z está traindo Beyoncé com uma mulher chamada Kathy White. Isso aconteceu em agosto de 2010, mas como eu disse, foi apenas uma fumaça. Eles não encontraram o primeiro foco desse incêndio aí, mas nos próximos meses o pessoal da revista Star ficou atrás e descobriram a história mais concreta, entrevistando até mesmo a própria Kathy. Na primeira entrevista que ela deu, ela afirmou assim que não existia nenhum envolvimento com Jay-Z, que nunca sequer cruzou seu caminho com o magnata do hip hop. No entanto, a trama ganha outros capítulos quando vazam fotos do Jay-Z, do Diddy e ela numa boate em Las Vegas muito famosa chamada Tal. Quando ela foi confrontada com as provas irrefutáveis, ela basicamente se contradisse e meio que acabou insinuando que a história realmente aconteceu. Pelo jeito, ofereceram uma grana também pra Katy poder botar a boca no trombone. Só que antes mesmo dela chegar e falar tudo, ela sumiu. Ela sumiu num ponto de não ter mais notícias sobre ela, dela não ser vista mais em público, dos amigos não saberem o paradeiro dela e outras coisas assim. Pouco tempo depois, foi descoberto que ela morreu.
Alguns dos seus amigos especularam que o conhecimento de Cat sobre o suposto caso representava uma grande ameaça repentina para todas as pessoas envolvidas. Outros afirmam sobre um encobrimento meticulosamente orquestrado projetado para silenciar um escândalo potencialmente explosivo. Escândalo esse seria que ela teria engravidado do Jay-Z. Tem um artigo sobre isso na Medium, onde eles afirmam que o próprio jornalista que estava por trás desse assunto meio que começou a encontrar obstáculos e ser ameaçado por pessoas por conta da história. Ele acabou desistindo assim de adentrar mais a ela, mas ele faz esse alerta de que no mundo da celebridade, se nós achamos que tudo é um conto de fadas, a gente precisa sair dessa ideia, porque isso daí não é uma verdade. Existe um comportamento muito problemático por trás desse universo da música, que muitos dizem que são como gangues. A seguir nós temos a teoria das vendas de conteúdo das freak-offs, que são as festas do Diddy, né, no caso, para a Dark Web. Essa história, ela é uma das mais controversas em relação ao assunto, porque ela vem da Jaguar Wright. E a Jaguar é a fonte da maioria dessas teorias da conspiração. Ou seja, não dá para poder acreditar em tudo que ela fala. Porém, uma coisa é muito interessante sobre toda essa controvérsia aí em relação a esse assunto em especial. Ela dá certos detalhes que acabam fazendo sentido, porque quando as pessoas foram buscar a linha do tempo da participação das pessoas que ela afirma que estava nessas festas do Diddy, automaticamente a gente percebe o quê? Que existe evidências em foto de que sim, essas pessoas participaram de festas com ele no período que ela afirma ali que aconteceram as coisas. Em uma das fitas do Freak Off que ela afirmou que estava monitorando, ela soube que foi vendida por 500 milhões. Ela disse inclusive isso em uma entrevista. Ela também afirmou que a festa teria acontecido em Calabasas e que supostamente capturou momentos questionáveis de celebridades como Justin Bieber, Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj e Drake. Mas fica um questionamento: o que ela quis dizer com Dark Web? O que é a moeda da Dark Web? Segundo o que a própria Jaguar falou ali, existem várias moedas de troca para esse tipo de situação. E a Dark Coin, que seria no caso essa moeda aí que ela afirma, né, é uma moeda que de certa forma faz com que esse conteúdo não vaze sobre nenhuma circunstância. E aí ela é até questionada se o Diddy fez isso porque ele queria proteger os seus amigos da festa ou se tinha algum outro interesse por trás. E ela afirmou que o único interesse dele era grana. Agora, uma história que tem respaldo jurídico em parte dela é a história do dinheiro da Britney Spears ter sido desviado para beneficiar a carreira das Kardashians e possivelmente, essa já não é a parte que tem respaldo, apagar o passado problemático do Diddy naquele período. Só que também o Justin Bieber entra nessa história aí porque uma pessoa que tá por trás da tutela da Britney Spears também tentou colocar o Justin Bieber em tutela. Bom, no ano de 2008, a Britney Spears foi colocada nessa tutela dela que durou vários anos e todo mundo testemunhou o desenrolar dessa história nos últimos anos. Essa tutela aconteceu porque uma mulher chamada Lou Taylor ajudou os pais de Britney Spears a projetá-la e colocar Britney dentro disso. Depois que a Britney conseguiu ser tutelada, né, a Lou Taylor abriu uma empresa chamada TriStar. A TriStar é uma agência e essa agência começou a cuidar da carreira e certas partes das coisas de Britney Spears. Lou Taylor adotou Kim Kardashian como sua nova cliente. A Kim não era tão conhecida naquela época, mas uma informação que apareceu no processo de Britney Spears e que hoje é de conhecimento total dentro do fandom da Britney é que a TriStar desviou dinheiro da marca de Britney Spears para financiar a carreira das Kardashians. Só que não para por aí.
também, essa parte já é de teoria da conspiração, o Diddy entrou depois na mesma empresa e começou a ser agenciado pela TriStar. E o que aconteceu? Como existiu esses desvios de dinheiro da Britney, muitos começaram a linkar com a possibilidade também de existir algum tipo de uso do dinheiro da Britney para pagar coisas do Diddy. Por quê? Foi mais ou menos uma época que ele meio que teve um reboot no mercado, onde muitas coisas problemáticas sobre ele simplesmente pararam de ser faladas, principalmente em relação às festas free coughs. Mas onde o Justin Bieber entra nessa história toda, né? Muito simples. No ano de 2015 e 2016 ali, quando o Justin Bieber tava bem assim, festeiro, vamos dizer assim, a Lu Taylor teria procurado o pai do Bieber para oferecer a ele a possibilidade de colocar o Justin em uma tutela no formato da Britney Spears. Mas o pai do Justin Bieber achou a situação meio esquisita e tinha medo do Justin colocar também aí em público várias coisas que ele teria vivido em relação principalmente ao Diddy e outras pessoas da indústria, comprometendo muitos por trás disso daí. Então esse daí seria um dos outros pontos também que está sendo discutido sobre essa possível situação aí também. Agora, uma outra pessoa que eu não imaginei que fosse respingar nessas teorias da conspiração foi a Oprah. Porém, o histórico da Oprah não ajuda ela de maneira nenhuma a não cair nessas situações. A Oprah é uma figura muito influente, muito respeitada, e ela adora bater no peito para falar que ela é pró-mulheres e pró-minorias, né? O caso é que os melhores amigos dela que cometeram crimes hediondos, ela passou pano, ficou quieta ou criou desvios. Como esquecer da situação de João de Deus, que foi afirmado por Oprah como uma das pessoas que tinham habilidades espirituais fora de série. Ele enfrentou uma série de acusações chocantes de abuso sexual por parte de centenas de mulheres no Brasil e no exterior. A Oprah optou por não tomar uma posição clara sobre o assunto, e muitos olharam para isso como algo inexplicável, considerando tudo que ela fez também para promover João de Deus usando seu nome. Mas sem dúvida, a maior controvérsia da carreira da Oprah é sobre o Harvey Weinstein. Por quê? O Harvey foi exposto no Me Too como uma das pessoas mais problemáticas de Hollywood, enquanto o Harvey enfrentava um escrutínio imenso por conta das ações repugnantes de estupro e assédio sexual. Nesse meio tempo, a Oprah desviou totalmente o seu foco para acusar publicamente o Michael Jackson, criando mentiras infundadas e patrocinando o infame Living Neverland, um documentário apelativo que foi condenado pelas mentiras fabricadas, onde Oprah Winfrey era a apresentadora. Isso daí dividiu opiniões no mundo todo, e com o passar do tempo as coisas foram sendo expostas, mas o impacto disso foi muito profundo e serviu muito como uma cortina de fumaça para as coisas que o Harvey estava passando com ela. Inclusive, o Harvey teve opinião nesse documentário que ela fez. E engraçado que não é a primeira vez que a Oprah Winfrey faz esse tipo de coisa, né? Em outras épocas, ela sempre usou a família Jackson em geral, mas principalmente o Michael, para direcionar ataques. Mas como esquecer, né, a visita de Oprah Winfrey na ilha Epstein? Imagina uma das pessoas que você mais admira, que você respeita, frequentando festas em uma ilha privada de um homem infame, Jeffrey Epstein. Ele foi conhecido pelos seus crimes abomináveis. É muito difícil de acreditar, mas é verdade. A Oprah foi uma presença constante nessas festas, em um ambiente repleto de suspeitas e escândalos. E como ela gosta de falar que ela é muito cristã e defensora da justiça, né? O que ela fez em relação a isso? Neida. E agora surgem várias fotos dela em momentos íntimos e de muita amizade com o Diddy. E aí fica aquela questão, será que ela sabia das coisas? As pessoas estão fazendo link e colocando ela aí também como uma das pessoas que com certeza sabia de tudo. E claro,
claro, a grande teoria do começo dessa semana, sem dúvida, foi a do Usher depois que o Twitter dele foi hackeado e todos os tweets foram apagados no meio da grande tempestade que estava rolando nos Estados Unidos. Bom, a teoria já estava existindo porque muitas pessoas começaram a resgatar vídeos antigos do Usher onde ele comenta sobre a relação dele com o Diddy. E muita gente não sabe disso, mas quando o Usher tinha 14 anos, ele foi morar na casa do Diddy. Inclusive ele comenta no The Howard Stern Show sobre esse assunto, dizendo que foi uma ideia do L.A. Reid que ele morasse com ele em Scarsdale para ver o estilo de vida. Curiosamente, o L.A. Reid também tá metido nas teorias da conspiração, viu? Principalmente em relação ao Justin Bieber. Ele comenta que teve a chance de ver algumas coisas e que não conseguiria fazer o mesmo naquele momento porque o que ele estava vendo era muito assustador. Ele dizia que tudo era muito selvagem, era muito louco. Ele disse, havia coisas muito curiosas acontecendo e eu não entendi necessariamente. O próprio Usher, quando foi questionado se mandaria seus filhos para esse tipo de situação com alguém como Diddy, ele afirmou na hora, nunca. Em uma outra entrevista do ano de 2004, o Usher afirmou a Rolling Stone que ele viu o P. Diddy fazer diversas orgias na sua casa. Mas não é somente esse o último vínculo em relação ao Usher e ele, né, gente? Quando rolou toda a questão sobre as agressões que a Cassie passou com o Diddy, uma das situações foi muito interessante porque o Usher foi citado no processo como uma das testemunhas da agressão. Então sim, o Usher estava sempre na casa do Diddy e eles tinham um vínculo de amizade mais íntimo. Além dele, o Ne-Yo também está sendo afirmado nessa história, assim como Jimmy Iovine, que faz parte ali da Interscope Records. Todos esses três teriam testemunhado a situação. Mas aí o que aconteceu? Todo o Twitter do Usher simplesmente foi apagado e muitas pessoas acharam que ele estava tentando encobrir alguma coisa. Ele mais tarde vem a público e afirma que ele foi hackeado. E isso faz muito sentido considerando que as únicas postagens que apareciam no Twitter dele eram sobre criptomoedas. E muita gente não quis acreditar na história, por mais que era o que mais parecesse ali que realmente que tinha acontecido. A verdade é que as histórias estão com vários tentáculos, várias pessoas estão sendo envolvidas nisso daí, e é aquilo que eu disse pra vocês, não existe um respaldo jurídico e nenhum tipo de questão de investigação por trás disso, através de realmente pessoas que deviam condenar essas pessoas, né, acontecendo, como polícia, FBI, CIA e outras coisas. Então, assim, temos que tomar cuidado e entender que isso são teorias. Essas pessoas não são culpadas de nada, elas apenas têm vínculos com uma pessoa problemática. Então, assim, isso deve ser entendido. Aí fica o jeito que cada um leva pra si essa história toda. Mas eu quero saber, o que você tá achando disso tudo e o que você tem pra me dizer sobre isso tudo? Comenta aqui, fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!